Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lobão, artista de VFX e o novo instrutor da Unhide School. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar forças dentro do Houdini em sua simulação de cloth. Vem comigo! Então pessoal, como eu configurei essa animação de cloth aqui dentro do Houdini? A gente começa com um grid, tamanho de 3x3, aqui no nosso Houdini. Dupliquei ele para criar o nosso segundo pano. Vou voltar aqui na câmera que eu criei anteriormente. Você bota o node de remesh, que é para a malha ficar toda triangulada, tá? Aqui como padrão, ele vem 0.2 e você vê que os polígonos ficam bem grandes. Então aqui você bota 0.03, que fica uma configuração boa para que o pano consiga dobrar bem. O node de UV Tester, para que você possa aplicar uma textura lá na frente e já esteja mapeada a UV. Criei um node de grupo, para que a gente possa separar por nomes cada pano desse, ó, bandeira 1 e bandeira 2. E aqui a gente começa a nossa configuração de cloth. Você vem aqui, ó, velo, cloth, beleza? Então eu tenho uma configuração de cloth para cada pano. Aqui embaixo eu configurei o rest length dele para 1.5 e o dump rate para 1. O que esse rest length faz? Ele faz com que a malha a simular, ela se expanda. Ela tem um tamanho de 3x3, mas na hora que eu começar a simular, ela vai expandir um pouco, deve ir para 3.5 metros, cada uma delas. Vou desmarcar esses dois aqui, que eu vou mostrar para vocês o que eles fazem. Tá? Quando você vai criar uma simulação de cloth aqui dentro, você tem o Velo Solver. E aqui, ó, ele pede a geometria e os constraints. Como nós temos dois, você precisa juntar a geometria de um com a geometria do outro. Então, por isso, nós estamos utilizando o node de merge. Então, ó, as duas geometrias estão ligadas aqui e os dois constraints estão ligados aqui. Então, nós temos as duas juntas. Você vai ligar a geometria no primeiro input e os constraints no segundo input. Com isso, você tem essa configuração do Velo aqui embaixo. Aqui do lado, a gente vai configurar nossas forças. Eu criei duas linhas. Ó, line. Aqui ela está apontada para Y. Você zera e bota aqui a direção em X. Você pode ver que você tem uma linha apontada para cá. É como eu configurei, ó, uma aqui e outra aqui. O que é essa linha? Deixa eu dar aqui um template no nosso grid. Você vê que tem uma linha para cá e uma linha para cá. Essa linha é quem vai impulsionar o pano a andar nessa direção, tá? Então, deixei ele aqui configurado. E lá dentro do nosso Velo Solver, aqui, você dando 2 cliques, você vai entrar nessa configuração. Vou afastar aqui um pouquinho. E vocês vão configurar este node aqui, ó. Pop Curve Force. Significa que ele vai utilizar uma linha para utilizar como força. Então, ó, quando você selecionar ele, aqui no SOP Path, você vai selecionar uma linha daquela que a gente criou, line 1, você vai duplicar ele e configurar a linha 2. Então, configuramos as duas forças. Liga no Merge e liga aqui embaixo no output da força. Vocês podem ver que ela está aqui com um raio pequenininho, mas por padrão ela vai vir bem grande, o campo de influência. Como eu queria só nessa parte aqui, eu reduzi para 0.58, 0.59, beleza? E aqui o follow scale significa a força que ele vai seguir essa sua linha. Eu botei um como 15, que ele está positivo, e a outra linha eu botei menos 15, que ela vai ficar negativa, ela vai vir da direita para a esquerda, beleza? Vou descer aqui e vou dar o nosso play apertando para cima no nosso teclado. Pode ver que a simulação já acontece. Deixa eu botar na nossa câmera. Só que um pano está passando por cima do outro. Por quê? Porque os dois panos estão retos. Então, na hora da força, acaba que ele passa um por cima do outro. Então, agora vocês vão conhecer um node muito bacana, que é esse Velo Brush. O que eu faço com esse Velo Brush? Vou criar ele aqui fora, para mexer do zero, ó, Velo Brush. A gente consegue definir uma configuração inicial no nosso tecido. Ó. Eu clicando aqui no Velo Brush, vem aqui no nosso handle. E aqui eu estou aumentando a força no meu scroll, tá? Aqui tem o modo de brush, drag. Eu vou utilizar o de brush. Que agora eu consigo aqui, ó, mudar a posição do meu pano. Agora começa a criar rugas. Puxa um pouquinho para trás aqui, ó. Então agora, na hora que ele simular, você vê que ele tá para cima e para baixo, criando rugas. Isso vai fazer com que a colisão aconteça e não fique tão reto. Então agora eu venho aqui e apago, tá? Já vou mostrar para vocês como eu configurei, ó.
desenhei um pouquinho para um lado, desenhei um pouquinho para o outro, só para criar essas rugas. Se eu afastar, ó, ele já está todo enrugado, beleza? E na hora que eu der o play, você vai ver que a animação já começa a ficar diferente. Ó. Já tem uma colisão melhor, você consegue ver os panos aqui colidindo melhor. Show de bola? Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu criei um Velum I/O, que é para criar o nosso cache da simulação. Ele ficou preto porque antes eu tinha criado um node de color aqui, ó, para poder diferenciar um pano do outro. Vou criar com vocês aqui de novo. Aqui, somente nessa cadeia aqui desse pano. E simulei. Por isso que o meu cache está lá preto também. Então volto aqui no meu cache. Agora eu quero apagar essa cor, que não é útil mais para mim. Então eu venho aqui, ó, Attribute Delete. Como ele está em pontos, eu venho aqui e apago a cor. Pronto, sumiu a cor. Agora vem o pulo do gato, aquela dica para criar aquele retime, aquela câmera lenta na colisão. Se eu der o play na nossa simulação, ela está contínua, ela não tem um retime. Então você vem aqui, coloca o node de retime e nele, ó, vocês podem ver que eu animei um parâmetro aqui embaixo. Eu quero que ele comece com speed de 1. Quando ele chegar no frame 16, eu botei para ele começar a cair. No 15 ele continua com 1. E quando ele chega aqui no frame 21, eu coloquei o speed para 0.5. Significa que quando ele chegar nesse frame, a velocidade vai cair em 50%. Ó, vou dar o play novamente. Colidiu, a velocidade cai. Então você consegue ter uma animação com slow motion bem bacana. Aqui embaixo, eu utilizo o node de split para aqui, ó, no grupo, eu estou separando as duas simulações da bandeira entre uma bandeira e outra. Aqui em cima nós criamos o node de grupo, lembra? Ó, bandeira 1, bandeira 2. Então aqui agora eu posso falar que eu quero separar a bandeira 1 da bandeira 2. Do lado esquerdo vem uma bandeira, do lado direito vem a outra bandeira. Esse node aqui de Velum Post-Process, vocês podem ver o seguinte, ó, vou dar um zoom aqui na malha. A nossa malha estava com essa poligonagem. E quando você coloca o Velum Post-Process, você consegue dar aqui, ó, uma subdivisão em loop. Quanto de subdivisão? Pode aumentar ou diminuir. Só que ele vai ficar um pouco mais pesado, sua malha, ó, tá vendo? Isso ele faz com que sua malha tenha mais resolução e a animação fique melhor. Isso aqui é após a simulação, tá? Então eu vim aqui, coloquei em loop. Detangle, que é para quando tem interseção de malha, ela separar. E aqui eu adicionei um thickness no pano. O padrão ele vem 100 e agora eu adicionei um thickness de 0.1. Posso botar 0.5 para ficar mais grosso, para você olhar aqui, ó, tá vendo? Mas 0.1 para mim já funcionou. Voltar na câmera. Fiz um cache de cada uma das bandeiras já com esse loop, para não ter que ficar simulando toda hora. Ó. E agora aqui eu configurei um V-Transform, que é para mudar a escala da nosso V, que é na escala eu mudo. Como é que você visualiza ela? Botei um Quick Shader, escolhi uma textura qualquer de tecido e adicionei. E agora se eu vier aqui no meu V-Transform, você consegue mudar a escala do tecido, da textura. Eu vou botar o outro do lado, que ele é mais visível. Não, vou mudar a escala. A textura fica maior, assim fica muito grande, então eu preferi aqui uma escala de 7, 8. Juntei os dois aqui embaixo novamente com Merge. E essa é a nossa simulação de tecido, utilizando aquelas forças que nós utilizamos aqui em cima com as linhas, beleza? E aí, curtiram essa dica? Comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida.